Bom, então, entrando em dinâmica relativística, né, mecânica relativística, dadas as consequências da cinemática relativística, vamos começar tratando do que tem de errado com a definição clássica do momento, né? O momento linear, né, ou quantidade de movimento, você provavelmente já viu, é definido vetorialmente como produto massa por velocidade, né? Dado um corpo de massa m que possui uma velocidade v, o seu momento é simplesmente este produto, tá? De forma clássica, né? Ele só é, na verdade, definido desse jeito porque com esta definição, né, existe uma lei de conservação que é, se não houver nenhuma força externa agindo sobre este corpo, né, então se a soma das forças externas forem nulas, esta quantidade, o momento, é conservado em qualquer referencial. É conservado em qualquer referencial inercial, tá? Então, classicamente, está tudo bem definir o momento desse jeito, porque ele se conserva de um referencial para o outro. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples de uma colisão elástica entre dois corpos de mesma massa, em dois referenciais diferentes, né? Como que esses dois referenciais descrevem o momento, né, desta partícula? Bom, se o momento ele é conservado em um referencial, ele vai ter que ser conservado no outro, se eles são inerciais, e se classicamente isso daqui nos diz que se a soma das forças externas é zero, isso aqui tem que ser conservado. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou montar, para evitar complicações matemáticas, eu vou fazer aqui um sisteminha bem simples, que é eu vou ter movimento só na direção x chapéu, mas fica como exercício também fazer na direção x chapéu e y chapéu, então como se os corpos estivessem se movendo assim. Depois que eles se chocam aqui, né, um sai para cá e o outro para lá. Você vai encontrar um problema maior, eu já vou te explicar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Primeiro, vamos ver que já dá problema se a gente considera o movimento só na direção x, que é o seguinte, olha só. Vou pegar aqui meu referencial K. Eu sempre estou considerando o K como sendo agente. Nós medimos um x aqui. Eu vou pegar aqui o referencial K', tá? K', que se move com velocidade v em relação a K. Estou chamando de v pequeno, tá bom? Então, o que vai acontecer? Os dois referenciais observam uma bolinha aqui, que eu vou chamar essa bolinha aqui de A. Essa bolinha aqui se move com velocidade v pequeno, que é igual à velocidade do referencial K' em módulo. E uma outra bolinha, que eu vou chamar de bolinha B, que também se move com a mesma velocidade em módulo, mas sentido oposto, na direção menos Vx x chapéu, né? E no caso do K' menos Vx x' chapéu, né? X chapéu linha, enfim. Se move com velocidade v também em módulo. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que essas duas bolinhas elas vão se chocar. Quando elas se chocarem, a bolinha A vai inverter seu movimento e a bolinha B vai inverter seu movimento, certo? Se a gente considerar que a bolinha A está na origem de K', então para o referencial K' é como se a bolinha A estivesse parada, né? No início. Mas vamos por partes. Vamos primeiro para o referencial K. O referencial K, bom, vamos lá. As primeiras considerações. Eu quero calcular o momento desse sistema, né? Antes da colisão e depois da colisão. Primeiro, né? Como que o referencial K vê a velocidade dessa bolinha aqui? Como ela só tem uma direção, eu vou chamar simplesmente de v pequeno mesmo, tá? Então o K' mede a velocidade inicial, que eu vou chamar de v0, da bolinha A, como sendo v em módulo, tá? Posso colocar vetor, não tem problema.
E a bolinha B, V0B, calculado por K', é menos V. Se move na direção oposta, basicamente. Claro que, nesse caso aqui, né, o nosso V, ele é Vx, x chapéu. Para o caso da bolinha B, né, esse aqui é a bolinha A. No caso da bolinha B, a velocidade, ela é menos Vx, x chapéu. Ok. Então, deixa eu apagar isso daqui, porque isso aqui todo mundo já sabe, né? Questão da orientação, do sentido do movimento. Então eu vou calcular o momento, né? O momento é definido, eu estou considerando essas bolinhas com a mesma massa, tá? M e M. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Vamos pegar, ainda para o referencial K, o momento inicial, que eu estou chamando de P0, tem que ser igual ao momento final, que eu vou chamar de PF. Bom, se você não se lembra, né, para um sistema de partículas, um sistema de corpos, o momento total é a soma dos momentos individuais de cada partícula, né? Se você tem n grandes partículas, o momento total é uma soma, quando o i vai de 1 até n, de pi. Tá bom? Então, nosso momento inicial aqui, ele vai ser, quem que é... bom, vamos lá então, né? O momento individual de cada uma delas. Momento da bolinha A, então ele vai ser P0A, mais momento inicial da bolinha B, P0B, tem que ser igual a P final A, momento final da bolinha A, mais momento final da bolinha B, tá bom? Quem que é o momento inicial da bolinha A? Bom, para o referencial K é MV, vou chamar MVA, MV0A, né? Que a gente chamou ali em cima. MV0A, desculpa, A. Momento inicial da bolinha B vai ser menos MV0B, né? Porque ela vem no sentido oposto. Como essa velocidade é menos Vx de chapéu, então eu vou chamar menos MV0B, que é a velocidade inicial da bolinha B, tá bom? Isso tem que ser igual ao momento final. O momento final da bolinha A para o referencial K'. Bom, como elas vão se chocar e vão inverter o movimento, eu vou ter aqui a bolinha A agora vai passar a andar na direção oposta ao x do K, então vai ser menos m v final A, porque ela inverteu o movimento, e a bolinha B também inverte o movimento, então ela passa a andar na mesma direção aqui do x, então vai ser mais m v final B, tá bom? Bom, todo mundo tem a massa aqui, né? Então a massa ela não importa nessa nossa brincadeira aqui. Eu fico com V0A, V0A menos V0B igual a V0B, ou melhor, V final B menos V final A, né? Bom, como eu assumi que essas bolinhas elas têm velocidades iguais em módulo, então quando eu faço isso daqui, este lado aqui fica zero e esse lado aqui fica zero. O que aconteceu? Momento total, né, o momento do meu sistema foi conservado. P é conservado. Conservação no momento. Então, para o referencial K, está atendido esse requisito que o momento tem que ser conservado. Quando essas bolinhas elas se chocam, cada uma vai para a direção diferente. Elas trocam o movimento, né, basicamente, por conta de ser uma colisão elástica. Isso aqui só na direção X. Você vai ver que não tem tanta complicação se você considerar na direção Y. Você só vai ter que calcular, além da velocidade Vx e do momento Px, você vai ter que calcular a velocidade Vy e o momento PY, tá? Mas você vai ver que também não é um bicho de sete cabeças. Se você está vendo aqui esse curso de relatividade, você já
passou por mecânica 1, né? Já viu isso daí algumas vezes, tá bom? Então, vamos lá. Só estou revisando aqui, a gente relembrar o que é esta quantidade de momento, né? Então, o momento foi conservado aqui. Vamos ver o que acontece para o referencial K'. E aí, para isso, eu vou ter que apagar aqui. Bom, aqui a gente chegou numa equação que zero é igual a zero, né? Mas que é uma equação que diz que o momento é conservado. Ok, agora referencial K'. O referencial K' se move junto com a bolinha A. Em módulo, né? A velocidade deles é igual. Então é como se ele estivesse andando e a bolinha A estivesse indo junto com ele assim. Então, agora referencial K', a gente vai ter, vamos lá, a velocidade da bolinha A, então vamos colocar aqui, ó, V0A é zero. Velocidade inicial. Por quê? Porque ela se move com a mesma velocidade que o referencial. Velocidade da bolinha B, inicial, V0B, vai ser menos 2V, né? A velocidade, aqui, ó, vamos lá, V0B. Eu não vou nem calcular a velocidade, já vou calcular direto o momento. O referencial K' mede uma velocidade V0A, que é nula, e mede uma velocidade V0B, que não é nula. Vou deixar aqui. O momento, P', ainda é mV', tá? É a mesma forma de escrever aqui, agora para o referencial com linha. Então, a mesma coisa, né? A soma do momento inicial, P0, tem que ser igual à soma do momento final. Essas quantidades elas têm que se conservar. Aqui, no caso, é tudo linha, né? A gente está calculando o referencial com linha. Então, o que vai acontecer aqui? Quem que é o momento inicial? Vai ser mV0A', tá bom? Velocidade inicial da bolinha A medida no referencial K', mais menos m. Bom, como essa bolinha está se movendo com velocidade, esse referencial aqui está parado, né? Essas velocidades, a bolinha A no referencial K' é como se ela estivesse em repouso, porque ela está com a mesma velocidade que o K'. Como essa velocidade é igual a esta, é como se a bolinha B se aproximasse 2 vezes mais rápido, né? Do referencial K'. Ele está indo de encontro com ela, né? Então, aqui na verdade vai ser menos 2mV0B, né? Por quê? Porque, pô, já que esse cara aqui, ele tem uma velocidade, imagina que ele tem uma velocidade aqui, que é o caso do nosso referencial, e eu tenho uma outra bolinha que tem aqui uma velocidade. Para a gente que está vendo aqui de fora, essas duas velocidades iguais com sentido oposto, a gente descreveria esse sistema como a gente descreveu no quadro passado, né? No referencial K. Para o referencial K', como todo referencial está em repouso em relação a si mesmo, e a bolinha A está em repouso, né, em relação ao K', ele vai ver a bolinha B se aproximando. Então esse vetor aqui, né, vai ser maior. Ele vai ver o vetor velocidade da bolinha B chegando mais rápido na bolinha A. Então, quanto mais rápido, né? O dobro. Então vai ser menos 2mV0B. O menos aqui indica que a bolinha está indo contra o eixo x', né? Então isso aqui tem que ser igual ao momento final. O momento final vai ser o quê? A bolinha A está em repouso. Quando acontece a colisão, agora a bolinha B vai ficar em repouso. Por quê? Porque elas vão trocar de sentido, né? Quando elas colidem, uma vai para cá e a outra vai para lá. Então, a bolinha A vai passar a se mover com velocidade menos 2mV final A. Então, isso aqui vai ficar m, que é o momento, né? mv final vai ficar menos 2, né? mv final A. Por quê? Porque depois do choque, essa bolinha se afasta para lá com momento, né? Que é dada por um momento menos 2mvFA, mais mV0B. Acontece que V0B
é zero depois da colisão. Por quê? Porque se essas bolinhas trocaram de velocidade, a velocidade que a bolinha A tinha passou para a bolinha B. Então o referencial com a linha, ele está aqui, aí ele vê a bolinha B agora em repouso, né, depois do choque, ele vê a bolinha B em repouso e não a bolinha A mais. Justamente porque elas trocaram de movimento. Então, vamos lá. V0A, a velocidade, aqui é tudo linha, tá? Tudo linha. Então, esse cara aqui já é zero, né? Desde o princípio, por quê? Porque ele está se movendo com carinho. Então, eu tenho aqui menos 2, m, velocidade inicial da bolinha B, linha. Tem que ser igual, esse cara aqui, final, ele é zero também. Por quê? Porque ele vai, depois da colisão, ele passa a se mover junto com carinha. Então, vai ficar só menos 2. Eu já posso multiplicar tudo por menos 1, né? 2 mvFA. As bolinhas trocaram suas velocidades, certo? A direção da velocidade. Então, aqui é linha, né? 2 mata com 2, m mata com m, a gente chega de novo numa equação, já que VF, ou melhor, já que a velocidade da bolinha A é igual, em módulo, à velocidade da bolinha B, se a gente faz essa, se eu passo tudo para esse lado, né, eu chego aqui, menos 2, melhor, eu chego aqui 2 m v 0b menos 2 m VFA é igual a zero. E aí eu tenho que, eu posso fatorar esse 2m, né? V0b menos VFA é igual a zero. 2m não é zero, o único jeito é essa subtração aqui ser zero. É claro que é ela que é zero, porque eu assumi que essas bolinhas têm velocidades iguais, tá? O que acontece depois do choque é que elas só trocam velocidade, então o módulo continua o mesmo. Então, de novo, a gente chegou numa equação que zero é igual a zero, e isso só ocorreu porque o momento é definido como massa por velocidade. Então, por uma mudança de referencial, como a gente viu aqui, né, de K para K', o momento é conservado. Então, eu vou colocar aqui, ó, P' agora é conservado. Então, veja, essa definição traz para a gente uma lei de conservação junto. A lei de conservação é, se eu não tenho forças aplicadas a esse sistema, eu não tenho força, né? Eu considerei essas duas bolinhas com velocidade, primeira lei de Newton, elas continuam com velocidade. Quando há o choque, como é uma colisão elástica, essa bolinha vem para cá, essa aqui vem para cá, né? Pensa numa bolinha de sinuca aí. Elas trocam suas velocidades. A gente ainda não, a gente poderia falar de energia, né? Energia, colisão aqui, mas isso aqui vai ter que esperar um pouquinho mais para frente a gente fala disso. Mas de tal forma que esta quantidade ela não se altera, ela é a mesma para os dois referenciais. Então o momento ele é conservado classicamente. Acontece que nesse nosso caso aqui, o que eu fiz, né? O que tem de errado aqui? Eu fiz uma coisa errada. Se eu tivesse considerado, por exemplo, as bolinhas assim, com velocidade tanto com componentes da velocidade tanto em x quanto em y, eu ia chegar num problema que era o seguinte. Se vocês se lembram, primeiro, vamos lá, o que eu fiz de errado aqui nessa transformação? Foi passar de um referencial para o outro usando as transformações de Lorentz. De forma que vocês não perceberam, ou talvez perceberam, mas quando eu passei de K para K', o que eu fiz foi V igual a V menos V', né? Foi basicamente isso que eu fiz. Por quê? Porque ao passar desse referencial para esse, eu fiz uma transformação de velocidade de Lorentz para deixar essa bolinha aqui em repouso nesse referencial. Só que a gente sabe que as transformações de velocidades não são essas, mas se eu estou falando de relatividade, eu tenho que usar a regra de transformação de velocidade de Lorentz. Que se você lembrar, né? Porque eu não me lembro aqui, deixa eu pegar minha colinha. Era Vx
Vx era simplesmente Vx' mais V grande. Aqui é mais, né? Então até aqui estaria certo, mas não é. Tem esse denominador aqui que é sobre 1 mais Vx' V sobre C2, tá? Então, isso que eu fiz de errado aqui. Eu não usei essa regra de velocidade, eu usei a regra clássica, a transformação de Galileu, né? Outra coisa, se você fez o exercício aí, faça, tá? Se você fez o exercício aí de considerar as componentes x e y, você vai lembrar que a componente... Deixa eu apagar aqui em algum lugar. Você vai lembrar que a componente y da velocidade, ela depende da componente x. A componente y é a componente z, né? Vou colocar aqui y, z. Ela é v' y ou z. As duas expressões para y e para z são dadas da mesma forma, então gama, que multiplica 1 mais Vx' V sobre C2. Então, olha só, se você fez o exercício de considerar a conservação do momento, né, nessas duas direções, então as bolinhas elas vêm aqui, se chocam e saem aqui, se encontrar um outro problema com a transformação de Lorentz para a velocidade, que é as componentes y e z dependem da componente x. Então, se a gente usar isso daqui jamais ia dar zero. A gente não ia chegar nessa equação de zero igual a zero, a gente não ia ter um momento conservado. A gente ia ter um problema. Principalmente se eu considero a componente x, que no geral, né, se a gente está falando de coisas da vida real, né, você não tem nada que está de fato se movendo em uma direção só, né? Está se movendo nas três. E aí você encontra esse problemão aqui, que é a velocidade em y e em z depender de x. E isso só acontece porque quando a gente derivou isso daqui, né, a gente teve que fazer ΔY sobre ΔT, né, e ΔX sobre ΔT. Esse ΔT que está causando o problema. É esse intervalo de tempo que eu estou considerando aqui, para essas transformações de velocidades, que está causando problema. A gente já sabe, né, que o intervalo de tempo entre dois eventos na relatividade são medidos de forma diferente entre dois referenciais inerciais. Bom, então, duas coisas, né, restam. Ou a gente abandona essa definição do momento e diz, bom, ele não precisa ser conservado, né? Só classicamente ele acaba sendo conservado, na relatividade ele não precisa ser conservado. Ou então, e a gente deixa, né, ele assim, ou então a gente troca a nossa definição de momento, dá um jeito aí de mudar a definição do momento para que ele continue sendo conservado. E é claro, né, que o que você faz? Você não escolhe à mão, né, isso. Você faz por experimentos e olhando para a natureza. E de fato, o que a natureza fala é que a gente tem que trocar a definição do momento, tá? Para que ele continue sendo conservado. Parece que as leis de conservação elas são meio que intrínsecas assim à natureza, né? E como que eu faço isso? Como que eu faço essa troca? Bom, na verdade, vamos lá. Vou tentar te convencer aqui por alguns argumentos que são o seguinte. Se eu considerar uma partícula qualquer, vamos lá. Momento, né? Ele é mv, que eu também posso escrever como m dr dt, tá bom? Só que, igual eu falei, quem está causando esse problema para a gente é esse dt aqui. O dt está causando um problema, porque para qual... Vamos supor aqui a trajetória de uma partícula. Pegue duas posições sucessivas aqui. Então, peguei aqui R1, R2. Tá? Estou considerando, então, essa trajetória. Vou desenhar de laranja aqui. Considerando aqui essa trajetória.
Bom, se eu tiver N observadores, imagina que eu tenho N observadores, certo? Aqui está o evento 1, aqui está o evento 2. O evento 1 e o evento 2 são medidos, dt, né? O intervalo de tempo entre o evento 1 e o evento 2, no geral, são medidos de forma diferente para cada um desses N observadores. Tudo bem? Só que tem uma quantidade que tem dimensão de tempo que é a mesma para qualquer referencial inercial. Todos os referenciais, os N referenciais, vão concordar com essa marcação de tempo, com esse intervalo de tempo, que é o tempo próprio. Por que o tempo próprio? Veja, a gente lembra daquela expressão lá? Δt, ele é, ou seja, o intervalo de tempo entre dois eventos medidos em um dado referencial inercial é gama vezes o intervalo próprio. O intervalo próprio é onde os dois eventos acontecem na mesma posição. Então, se eu estou considerando que esse evento aqui é uma bolinha viajando, o intervalo de tempo é próprio para a bolinha, porque ela marca a posição dela. O intervalo de tempo entre uma posição e outra acontece no mesmo lugar para essa bolinha, já que ela está em repouso com relação a ela mesma. Então, o que eu estou querendo dizer, então aqui é como se fosse um referencial K, né? E aqui, para essa bolinha que está viajando aqui, é como se ela fosse o referencial K'. Tudo bem, eu posso ter referencial K, K', K2 linhas, K3 linhas, K infinitas linhas. Todos os referenciais, então vamos lá. No caso de ΔT agora, eu estou considerando um intervalo infinitesimal dt. Tá bom? Para qualquer referencial, então seja, vamos lá, dt1, dt2, etc, etc. dtn, onde n é o número de observadores, tá? Então, o observador 1, o intervalo medido pelo observador 1, o intervalo medido pelo observador 2, o intervalo medido pelo 3, etc, etc. Até o n, o intervalo medido por qualquer referencial inercial, intervalo de tempo, né? É sempre gama vezes o intervalo próprio. Então, o intervalo próprio é sempre o mesmo para qualquer referencial. O intervalo próprio, por exemplo, para o iésimo observador, vamos considerar, é simplesmente dti sobre gama. Esse intervalo de tempo não é próprio, é um intervalo de tempo medido pelo iésimo observador. Mas todos são capazes de calcular, se eu substituir aqui o i por 1, 2, 3, n, todos os observadores vão calcular o tempo próprio. Então, o tempo próprio é uma quantidade que todos os observadores conseguem concordar. Tá bom? Eles não concordam a respeito do intervalo de tempo entre dois eventos. Mas eles conseguem relacionar o intervalo de tempo próprio. Eles conseguem relacionar o intervalo de tempo no referencial em que dois eventos acontecem na mesma posição. Tá? É importante deixar claro isso na mente. Por que eu estou falando isso? Porque se no lugar de dt eu coloco dt0, intervalo de tempo próprio, vamos apagar aqui do lado, aqui você já compreendeu. O que vai acontecer se no lugar de dr dt eu colocar dr dt0? Vai acontecer um negócio interessante. Olha só. Tem um jeito mais formal de mostrar isso aqui, né? Mas, enfim. Eu estou indo aqui por argumentos. Então, vamos lá. Puxa isso daqui aqui, ó. Vamos definir um momento como sendo m dr dt0, tá? Só que dt0 eu sei que é dt, o intervalo de tempo medido em qualquer referencial que não seja próprio, sobre gama, tá bom? Se eu substituo isso aqui, eu tenho que o momento é m dr dt só sobre gama. Então vai aparecer um gama no numerador. Então eu vou ter que P é m
vou colocar o gama aqui já, né? É gama m dr dt. Acontece que dr dt é v. Então, o momento, que agora eu vou chamar de momento relativístico é gama m dr dt é v. Olha só, então estava faltando um gama ali. Você fala, pô, mas é só isso que a única mudança é o gama? Acontece que esse gama aqui faz grandes diferenças, porque se você lembrar, a força clássica é definida como a variação no tempo do momento. Isso é trivial. Agora, eu vou ter que fazer ddt do p relativístico, que não é só a variação da velocidade no tempo. Lembre-se que o gama depende da velocidade também, de uma forma ruim ainda, né? Porque tem uma raiz lá. Então, assim, força em relatividade, a gente vai falar na próxima aula, fica mais complicado, tá? de calcular. Por quê? Porque além de eu tomar a taxa de variação no tempo da velocidade, aqui tem uma velocidade dentro de uma raiz ainda, né? Inverso da raiz, né? É bem mais complicado do que, do que a forma clássica. Se vocês se lembrarem, no começo do curso eu falei que esta forma de escrever a segunda lei, ela ia continuar valendo na relatividade, mas essa daqui já não vale mais. F igual a ma já não vale mais. A gente vai entender o porquê disso ainda nessa aula, né? Eu acho que eu vou dividir essa aula em parte 1 e parte 2, né? Porque tá ficando bem grande já. Então, bom, primeiro, né? Tudo que a gente fez aqui, então, foi dar uma nova definição para o momento. Com esta definição, agora eu tenho uma quantidade que é conservada. É a mesma para qualquer referencial, tá bom? E este fato vai gerar... A gente já viu que a velocidade da luz, né? A velocidade limite e tal, mas a gente pode escrever isso aqui de uma forma que mostre novamente que a velocidade da luz ela é uma velocidade que é a velocidade limite. Como que eu posso fazer isso? Vou fazer o seguinte.